A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Neste momento, estamos realizando mais um culto na Igreja Batista em Água Preta, com a direção do pastor José Luiz, que nesse momento não pôde realizar o culto conosco, mas iremos realizarmos em o nome de Jesus, com o irmão Silvio louvando ao Senhor, também com o irmão Sérgio, que está na programação. Está ali por trás, no computador, nos ajudando, fazendo essa transmissão. E você, meu amado em Cristo, minha amada em Cristo Jesus, que está a nos assistir, você pode, se o som estiver ruim, você pode estar sinalizando, se estiver tudo ok, porque hoje estamos transmitindo ao vivo. Nós iremos realizarmos uma oração, início do culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos pelos amados irmãos e irmãs que estão neste momento nos assistindo, que estão neste momento cultuando e adorando ao nome santo do Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja nos ajudando, abrindo sempre a porta da palavra, ajudando-nos ao nosso caminhar, preparando o nosso coração para que possamos recebermos do teu Espírito Santo, Senhor, uma palavra, um louvor para a edificação de nossas vidas aqui na terra. Oramos por todos os amados irmãos desta igreja, pelo corpo diaconal, os diáconos, as diaconisas, aos amados irmãos e irmãs que contribuem, que colaboram com toda esta atividade. Também apresentamos a vida de nosso pastor José Luiz, para que possa se recuperar logo de sua alergia e em breve estará aqui também trazendo uma palavra. Neste momento, tudo nós entregamos em tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Neste momento iremos ouvir 2 louvores com o irmão Silvio, que estará louvando ao Senhor Jesus Cristo. Graças a paz, igreja. Nessa noite o Senhor possa entrar na tua casa. Deixa o Senhor entrar no teu lar. Deixa Ele fazer maravilhas na tua vida hoje. Rei da glória, o Rei da glória é Jesus.
faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Amém. Graças a Deus pelos louvores ministrados pelo irmão Silvio. Neste momento, eu convido você para realizarmos uma oração por aqueles que se encontram enfermos neste momento, orando também pelos profissionais dos serviços essenciais que estão trabalhando, os profissionais da saúde, os bancários, os profissionais da área de segurança e etc. Os demais profissionais também, orando assim sempre uns pelos outros. Nossa igreja sempre está transmitindo os cultos às quintas-feiras e aos domingos. Então sempre convidamos você para estar conectado, louvando ao Senhor. Claro que você louva ao Senhor em outros dias da semana também, com a sua igreja, com os seus amigos também em Cristo Jesus, e também em sua casa, com sua família, sempre orando, louvando ao Senhor, pedindo sempre para que Deus esteja os protegendo. Oremos. Senhor nosso Deus, apresentamos neste momento as pessoas que se encontram enfermos, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão na UTI nesse momento, precisando muito de tua ajuda. Que tu possa, Deus, providenciar, Senhor, a cura que tanto esta pessoa tem buscado. Também conforta o coração daqueles que estão desesperados, dos familiares que perderam seus entes queridos, que eles sejam confortados com a presença do Teu Espírito Santo. Estamos, ó Deus, vivendo períodos difíceis, período esse, Senhor, que para nossa época, para nossa era atual, está muito difícil. Mas outros também viveram muitas dificuldades. A igreja sempre tem vencido em todas as épocas e em todas as... E nesse momento, Senhor, que cada um que esteja precisando, o Teu Espírito esteja consolando, esteja estendendo as Tuas santas mãos, Senhor, para tocar nessa pessoa que está precisando. Também oramos apresentando aqueles que se encontram desempregados, aqueles que perderam os seus empregos por conta desta pandemia. Supre, ó Deus, as suas necessidades. Supre as carências que possivelmente possa estar sendo manifestadas, Senhor. Mas Tu és um Deus que não nos deixa faltar nada, Senhor. E por isso Te agradecemos, porque confiamos sempre em Ti. Orando pelas grandes mentes, pelos médicos, pelos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, os que realizam a limpeza, os motoristas, os que fazem a segurança dos hospitais, os que trabalham na parte administrativa, que Tu os proteja sempre, Senhor, com Teu grande poder, para que eles estejam bem, estando confiantes, Senhor, sabendo que entregando as suas vidas em Tuas mãos. Pai, também orando em o nome de Jesus Cristo,
que tu possa estar nos ajudando neste momento e reflexão da tua palavra. Tudo isso nós te apresentamos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os amados irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17 e os versículos de número 38 ao 53. Um texto muito conhecido da igreja, conhecido também pelos amigos do Evangelho, porque retrata um episódio muito lido, muito relatado também na história. A palavra de Deus, ela nos diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou daquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus, e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu,
com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Como eu havia falado, um texto bastante conhecido. Temos filmes, temos desenhos animados que demonstram essa história. As nossas criancinhas, elas já começam aprendendo a Bíblia e já aprendem de antemão a história da luta de Davi contra Golias. E eles, já de pequenininho, vão sendo instruídos na palavra do Senhor. Mas por que lermos novamente essa história, já que é conhecida? Primeiro que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. O mesmo versículo, se você ler ele hoje, depois você lê ele amanhã, depois outro dia, e cada momento que você for lendo, você vai aprendendo algo novo. Se você quer ouvir Deus falar com você, a princípio basta você abrir a Bíblia. Tem muitas pessoas que dizem, mas Deus não falou comigo. É porque você não abriu a Bíblia para ler a palavra. Nós falamos com Deus na oração. Quando oramos, desabafamos as nossas lutas diárias, os nossos problemas, as nossas dúvidas e os nossos desafios. E até também o nosso amor para com Deus. Mas para ouvir a Deus, precisamos ler a palavra. Porque aí Ele vai falar aos nossos corações. Vai falar diretamente ao nosso espírito. Dizer, olha filhinho, olha filhinha, anda por esse caminho. Não vai por aí, porque aí você vai para um lugar errado. Tem muitas pessoas, amados, que gostaria de ouvir a voz de Deus, mas não quer ler a Bíblia. Não quer ouvir uma reflexão da palavra do Senhor. Não quer ouvir um louvor. Como essa pessoa vai ouvir a voz de Deus? Fica difícil. Então, nesse momento, essa história, ela retrata justamente que diante de um grande desafio, nós precisamos confiar no Senhor para que possamos vencermos. Grande desafio. Quando a gente vai lendo a história, a gente vê Davi, ainda um jovem, que por um acaso se deparou com esta situação. Os seus 3 irmãos foram à guerra
no total de 8 irmãos. 3 mais velhos foram guerrear contra os filisteus. O pai de Davi, o Jessé, ele chamou a Davi, que estava pastoreando os seus rebanhos, as suas ovelhas, e pediu para que Davi levasse comida para seus irmãos. Levasse um efe de farinha de trigo e que levasse 10 pães para os seus irmãos. E também ele separou 10 queijos e disse: olha, esses queijos aqui entregue ao comandante dos seus irmãos. Já foi uma comida mais especial para o comandante. Acho que Jessé estava querendo agradar o comandante. Como se dissesse assim: olha, cuida lá dos meus 3 filhos, tá? Para você se lembrar de mim, tá aqui 10 queijos. E Davi prontamente pegou esta comida e seguiu viagem para encontrar com seus irmãos. Encontrando com os exércitos de Israel, ele se deparou com uma situação difícil. Um homem de muita grande estatura, forte, saindo à frente do exército filisteus, diante do exército de Israel, e desafiando alguém que pudesse lutar contra ele. Ele lançou esse desafio. Ele disse: olha, não precisa muitas pessoas estar lutando, não. Se tem alguém aí que seja homem no exército de Israel, que me desafie. Estou aqui para lutar contra este homem. Aquele que perder, o exército será escravo. Vai servir ao outro. Seria um simples desafio. Simples se não levasse em consideração a experiência de guerra do filisteu Golias e também a sua estatura. E diante desse desafio, o exército de Israel congelou. Ninguém se prontificou a lutar contra Golias. Nenhum soldado de milhares que se encontrava naquele campo de batalha se prontificou a lutar contra Golias. Eles temeram. E aí a gente levanta um ponto. Diante de grandes desafios, diante de grandes problemas, as pessoas têm a tendência de congelarem de medo. As pessoas têm a tendência de ficarem paralisadas, serem tomadas de um tão grande medo, que são incapazes de tomar as atitudes para enfrentar os desafios que a vida se coloca diante de nós. Atualmente estamos enfrentando um grande desafio. A humanidade está enfrentando este desafio, o desafio da pandemia. Devemos estarmos cautelosos? Sim. Devemos estarmos preparados? Também devemos estarmos preparados. Devemos tomar todos os cuidados sanitários? Com certeza. Mas não podemos estarmos paralisados. Não podemos estarmos atônitos e não enfrentar a dificuldade e o desafio. Quando mudamos a página desta pandemia,
e vamos para a vida pessoal, profissional, familiar, muitas pessoas encontram-se enfrentando tais desafios. Pessoas perdendo emprego e agora dizendo: o que eu vou dar de comer ao meu filho? Como vou pagar as contas? E alguns ficam paralisados. A palavra de Deus, no texto que nós lemos, quando a gente vai mais no início deste capítulo, capítulo 17, e o versículo 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E não foi só algumas horas isso não, irmãos. Sempre Golias saía desafiando os soldados de Israel. E ninguém ia combatê-lo, porque estavam paralisados, congelados. E por que eles estavam assim? Estavam porque viram o desafio e estavam também porque ouviram a voz do inimigo e se deixaram tomarem por tão grande medo. Quando a gente vai lá no início do versículo do capítulo 17 e o versículo 1, a história começa assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses no monte de um lado da além, e os Israel do outro monte do lado da quem? E entre eles o vale. Veja, a história diz que quando os filisteus se levantaram contra Israel, Saul juntou todos os seus exércitos e foram pelejar contra os filisteus. A Bíblia aqui no início não relata que os exércitos de Israel estavam com medo, não. Não relata nenhum momento de desespero, até este versículo de número 2. Os homens estavam encorajados, prontos a lutarem e enfrentarem o desafio. Mas após este versículo, a partir do versículo de número 4, fala que um homem filisteu saiu de um arraial, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleira de bronze nas pernas, trazia um dado de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis
nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Veja que a Bíblia começa a dar os detalhes da sua armadura, os detalhes da sua estatura, os detalhes das suas armas. Aí sim começou o pavor. Ninguém era capaz de enfrentar Golias. Segue Davi. E Davi assiste esta afronta de Golias contra o povo de Deus. E neste momento que Davi ouvia isto, Davi disse: não é possível. Um incircunciso, um homem que não serve a Deus, está insultando o povo de Israel. E Davi se prontificou. Jovem, de pequena estatura, sem escudo, sem armadura, sem espada. Se prontificou a lutar contra Golias. Por que ele se prontificou? Porque Davi não deu ouvidos nem a Golias, nem deu ouvidos ao seu próprio povo, nem ao seu próprio irmão mais velhos, que queria colocar medo em Davi para que ele não enfrentasse Golias. Porque até os da nossa fé, muitas vezes, eles querem nos colocar medo. Você às vezes vai realizar e enfrentar um desafio, um propósito, seja na abertura de uma nova congregação, seja na abertura de um novo culto, seja em um projeto específico para a igreja, e alguns se levantam de sua própria igreja e começam a dizer: rapaz, não vai dar certo não. Você não será capaz de tocar o barco para frente. Vão começar e vão abandonar pelo caminho e vão deixar você sozinho. E muita gente, irmãos, dando ouvido aos próprios da fé, deixa com que o medo tome conta do seu coração, se atemoriza, paralisa, fica congelado e desiste. Desiste da jornada, desiste da caminhada. Abandona a fé, abandona os propósitos de Deus, enterra os seus dons e talentos. Quantos que antes eram ministros, que louvavam o Senhor, e por algum problema, alguma dificuldade na igreja, eles largaram o seu talento. Disseram: não vou cantar mais, não vou tocar mais. Outros: não vou pregar mais. Outros: não vou mais realizar a limpeza da igreja. Não vou mais ajudar nos cultos. E enterra o seu talento. Mas o que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades
contra o mundo espiritual, contra o maligno. Todo desafio aqui na terra, toda luta, ela primeiro se projeta no mundo espiritual. Se você quer vencer, você precisa confiar em Deus. Você precisa orar, você precisa louvar, você precisa ler a Bíblia, você precisa consagrar a sua vida e dizer: Deus, agora eu estou pronto. Me fortifique, vara diante de mim, que eu vou vencer. Por quê? Porque você não luta, ou nós não lutamos com a nossa força, mas na força do Senhor nós lutamos. Na força de Deus é que somos capazes de vencer. Saul chega para Davi e desacredita. Alguém disse: olha, Saul, tem ali um jovem que aceitou o desafio de lutar contra Golias. Saul, a princípio, não queria nem deixar Davi lutar. Mas Davi disse: olha, não é assim não. Eu já venci um leão e um urso que queria comer as ovelhas do meu pai. E eu lá no campo, Deus me deu a possibilidade de vencer e eu os matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E ainda disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Imagino, irmãos, de tantos guerreiros que Saul tinha, ninguém queria enfrentar Golias. Aparece um jovem, que alguém possivelmente diz assim: vixe, esse aí não vai conseguir vencer não. Esse não. Mas já estava vergonhoso para Saul. Dias após dias e ninguém aceitava o desafio. Já estava vergonhoso. Então ele resolveu aceitar e deixar Davi enfrentar Golias. Irmãos, o versículo de número 45, ele diz: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja, Saul vestiu Davi com sua armadura, colocou a sua espada, e Davi disse: eu não consigo nem andar com todo esse equipamento, essa armadura. Não, Davi tirou. Davi estava tranquilo, confiante, sabendo que aquele incircunciso, aquele Golias, não iria vencê-lo. E ele tomou aquilo que ele já utilizava: seu cajado, seu bisaco, pegou ali 5 pedrinhas no ribeiro, pegou a sua funda e seguiu. Foi enfrentar com aquilo que ele tinha. Porque o principal, ele sabia que ele tinha, que era Deus ao lado dele. Os desafios estão aí. Mas o principal nós temos, irmãos, nós temos Deus ao nosso lado. Então somente precisamos verdadeiramente confiar. Confie em Deus. As coisas estão difíceis? Confie em Deus. É grande a luta?
Confie em Deus. Ah, mas é muita adversidade. Confie em Deus. E essa atitude de Davi, que apenas pegou 5 pedras, mas só usou uma. E nessa pedrinha que ele utilizou, que jogou contra o filisteu, a Bíblia diz que cravou a testa de Golias e ele caiu. Davi correu, pegou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. Agora olhemos por outro lado. O exército de Israel, as pessoas que antes estavam desencorajando a Davi, que não estavam confiando que Davi iria vencer. Imagina agora quando Golias cai. Imagina agora quando Davi corta a cabeça de Golias. E o que nós lemos na palavra de Deus é que quando uma pessoa, ela confiada em Deus, ela toma a atitude, quando ela enfrenta o desafio, quando ela vai adiante, ela serve de inspiração para aqueles que o observam. Isso é na igreja. O pastor vai adiante, a igreja vai adiante com o pastor. O ministro de música põe um projeto. Alguns não acreditam, mas quando ele vai adiante, a igreja diz, realmente estava certo, e caminha com ele. No trabalho, alguém diz, a pessoa não é capaz de dar conta daquele desafio. Ele vai adiante, e os demais os segue, porque serve de inspiração. Porque líder é líder. Isso em todos os meios. E precisa sempre dar o exemplo. E Davi era um líder. Deus havia ungido Davi para ser rei. Ele não estava ainda em uma posição de destaque. Porque entre a consagração, a unção de Davi e o período que ele assumiu o reinado, demorou muitos anos. Muitos anos. Mas não é necessário Davi estar no cargo de rei para servir de inspiração. Não é necessário você ter que assumir um alto cargo para servir de inspiração. O líder, ele inspira as pessoas com as suas atitudes, sem mesmo estar em um cargo de líder. E Davi aqui foi um líder. Ele serviu de inspiração para o exército de Israel. Sabe por quê? No versículo de número 50, diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Aí vem no versículo 52, amados. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrón. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saraim até Gate e até Ecrón. Quando a gente resolve fazer a diferença, nós servimos de inspiração para outras pessoas.
e as outras pessoas que estavam congeladas, paralisadas, sem se moverem. Os exércitos de Israel e Judá estavam apenas assistindo. Apenas assistindo. Mas quando Davi derrotou o gigante, eles perceberam que foi um milagre. Eles perceberam que Deus estava com Davi. E Deus estava com eles. E que agora eles poderiam ir adiante, porque venceriam. Davi serviu de inspiração. E eu digo a você nessa noite, Deus está com você. Deus é com você. Esqueça o temor. Esqueça o desespero. Tão somente confie. Confie em Deus. Só isso. Apenas confie. E Deus lhe dará a vitória em o nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor com o irmão Silvio. E após o louvor, estaremos realizando a oração e encerrando o culto nessa noite. Preciso ir além. Estou à procura
Jesus. Amém. Amém. Pai, em o nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos pelos belos louvores que foram entoados, Senhor. Te agradecemos pela reflexão da tua palavra. Ó Pai, muitas vezes a gente tende a cansar. Muitas vezes este mundo cansa a nossa vida, cansa os nossos esforços, porque a nossa alma, ela só quer a Ti, Senhor. O nosso espírito clama por Ti. Neste momento, ó Pai, aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, que possam estar entregando a vida para Ti, que possam estar colocando os seus fardos diante de Ti, Jesus. Senhor, renova as forças dessas pessoas. Renova, ó Deus, a sua espiritualidade, para que eles se lembrem que esta vida não é a vida mais importante. A vida mais importante é a vida no Teu reino, é a vida nos céus. Aqui é apenas uma pequena passagem que servirá para mostrar àqueles que estarão aptos a viverem contigo em Teu reino, Senhor. Ó Deus, oramos para que esta pandemia possa acabar. Oramos, Senhor, pela a reestruturação da saúde, tanto física quanto espiritual, de nosso país, do mundo. Senhor, cada dia nós acordamos sabendo que o dia será melhor que o dia anterior, Senhor. Acreditamos, confiamos em Ti. Ó Pai, sempre dê coragem a estes irmãos, ao irmão Silvio, ao irmão Sérgio, que estão empenhados nesse projeto, Senhor, dedicando a sua vida, o seu tempo, porque muitas vezes fazemos uma transmissão de 1 hora e meia, e algumas pessoas, Senhor, acham que só é aquilo ali. Mas o tempo que eles passaram estudando, se dedicando, realizando projetos, se preparando para este momento. Ó Pai, dai sempre forças a eles, bênçãos sobre a vida deles, Senhor. Oramos também por todos os membros de nossa igreja, por todos os congregados, para que eles estejam com suas fé restabelecidas, acreditando no alvo, seguindo o Evangelho e não entrando em desespero, porque a nossa força está em Ti, Senhor. A nossa coragem está em Ti. Que nós possamos sermos pessoas sempre melhores, Senhor. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada, voltada para as Tuas obras, Senhor. Nos dê saúde física e espiritual para atravessarmos, e quando vencermos, estaremos mais fortes ainda. Senhor, obrigado por tudo. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Agradecemos, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, por este voto de confiança que você nos deu em estar nos ouvindo e cultuando conosco. Já agendamos que você esteja com sua agenda já anotada para quinta-feira. Próxima quinta, estaremos às 19 horas realizando a transmissão
ao vivo aqui da Igreja Batista em Água Preta. Que Deus possa nos abençoar em o nome de Jesus. Amém.